Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas novidades da seleção brasileira. A seleção só joga a segunda rodada na próxima segunda-feira, 1 hora da tarde. Amanhã, né? 1 hora da tarde, teremos aí Brasil jogando contra a seleção da Suíça. E temos todas as novidades aqui no nosso canal, né? Não teremos Danilo e nem Neymar. O Tite ainda não divulgou quais jogadores irão substituir Neymar e Danilo, né? Como sempre, o Tite tá fazendo aquele mistério, né? Não quer passar a informação, né, por causa do adversário aí, né, não montar o time em cima desses jogadores aí que irão desfalcar a seleção brasileira. Provavelmente amanhã saberemos aí os jogadores que irão substituir, né, e bora acompanhar aqui mais um programa do ESPN, né, F360, falando tudo sobre a seleção brasileira. Tudo bom, Tudo Mauro? bem. Prazer estar contigo aqui. Um beijo pros meus companheiros aí. O Galo já cantou lá, né? Tá chegando, Rapaz, a rapaziada acorda cedo aí. Um beijo, professor Breler, Fernando também. Ô vou te fazer uma pergunta aqui. Você viu aí, você ouviu, né? O Breile ficou feliz que o Benzema tá fora porque potenciou o jogo do Mbappé. Corneta, Ok, Mauro. tá bom, Breile. Olha só, que Corneta, traíra. verdade, Aí, Breile, eu vou perguntar pro Zinho o seguinte: quem tá fora agora é o Neymar. Vai potencializar o jogo de quem na seleção brasileira? Boa, Mauro. Rapaz, aí você me pegou, hein? Garoto, eu peguei o gancho do Breile e já pensei numa pergunta aqui. Não, eu entendo o Breyle, eu entendo. É porque, assim, tem jogadores que o ego, a vaidade, né, atrapalha muito. O futebol é um esporte coletivo. Muita gente fala assim, arruma um jeito, tem que jogar, tem que botar todo mundo. Não é tão simples, né? Para você administrar e ter uma gestão de grupo. Eu também, eu não tiraria o Benzema, tem que jogar Benzema, tem que jogar Mbappé. Agora tem que ter alguém para ter uma liderança e ajustar esses caras, pô. São ídolos, são craques, são fenômenos. Aí fica um com birrinha, eu não vou voltar para marcar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Foge da pergunta, nãozinho. Não, aí eu vou te Saiu responder. o Neymar. Não, Quem nós vai não se dar bem temos, nessa? nós não temos um cara Sim, nesse patamar do Neymar claro, lógico na que seleção. não. Sim, A França tem o Benzema com o Mbappé. sim. Então a minha resposta é o seguinte: para o Brasil é mais fácil, porque esse brilhantismo ou esse foco que é só em cima do Neymar vai ter que ser dividido por vários. Não tem um assim para falar assim, agora é só com esse. Até o Richarlison, que meteu 2 gols, que é carismático, que a gente gosta muito do Pombo, ele não é desse patamar desses caras que a gente está falando. Eu adoro o Richarlison e acho que ele me entrega até várias coisas pro time, né? Mas assim, não chama atenção como esses caras, essa vaidade que esses caras todos têm. Então acho que no Brasil vai ser melhor pro Tite. Melhor no sentido de. Um pouquinho pro Não é de não ter. Richarlison, um pouquinho pro Vinícius. Até explica. Não é que vai ser melhor ficar sem o Neymar. Não. Eu sou totalmente contra o que estão falando aí. Muita gente torceu contra. Ficou feliz que o cara machucou. Isso é um absurdo. Sim. Primeiro pela saúde do Neymar. Sim. Né? Eu fui atleta e sei que é muito ruim isso que ele está passando Claro, aqui. lógico. A gente está aqui no hotel da seleção, estão aí, né? Então, assim, torço muito pela recuperação do Neymar. Ele é importante. Ele é um cara que faz a diferença dentro de campo. E a gente sempre falou, né, Abel, amigos, que o grupo da seleção é um dos melhores grupos aí. Eu até opinei que depois de 2006 para cá é o melhor elenco que a gente tem, de opções que o Tite tem. E aí vai ser provado. Infelizmente, já na segunda rodada a gente perde o nosso grande craque. Tanto que o Casimiro disse que olha pra frente ali da seleção e fica com dó de quem vai ter que enfrentar tantos talentos, né? Ele não poupou. Sim, nada. só que assim, uma coisa é você falar, agora é a prática. Porque assim, o Neymar hoje tem mais companheiros, o Neymar tem gente que chama, que ajuda, e aí vai sobrar mais espaço para ele. Mas ele estava em campo. E ele é o centro das atenções. Os adversários vão mais nele, olha mais para ele, é juiz, é adversário, é torcida, somos nós aqui na imprensa comentando. Aí agora a gente vai ver mesmo, vai testar esse grupo. Eu tô torcendo muito para que essa rapaziada dê essa resposta sem o Neymar ali, para que tudo que a gente falou
que o elenco é bom, que as opções são boas, se concretize. E até o Neymar, cara, o cara agora aqui tratar a seleção, todo mundo ter aquela calma, assim, vamos tratar o Neymar que a seleção... Vista coletiva, que será no horário daqui, 2h30 da tarde, ele já foi. Antes do Tite, quem saiu foi o Tafarel, e eles foram olhar o estádio 974, porque o ar-condicionado, o sistema de ar que tem em todos os estádios, me parece que lá já não funciona tão bem quanto nos outros. Tem gente aqui sentindo frio nos estádios. A gente foi, não foi o nosso caso e tal, não chegamos a tanto. Mas ouvimos depoimentos de torcedores, pô, tava muito frio e tal. E realmente eu já ouvi também torcedores dizendo que é mais quente lá no 974 e o Tafarel foi lá dar uma testada nisso. Você falou de Rodrigo e Fred, porque eu não acredito agora que na entrevista, como é antes do treino, e o treino de hoje é que define o time, o Tite, mesmo que se quisesse, eu acho que ele não falaria sem falar antes com os jogadores, sem montar o time, sem montar as opções. Vocês colocaram aí duas opções muito boas, Rodrigo e Fred. O Fred, não sei se você colocou 21 jogos e tal, ele já tem 29 jogos. Isso aí é depois do ciclo da Rússia, né? É neste ciclo. Da Rússia, No total. É pós-Rússia. Isso. No total ele tem, pós-Rússia. No total ele tem 29 jogos, porque a primeira convocação dele foi em 2014. Então faz tempo que ele veio para a seleção. Faz tempo que ele vem, até com outros técnicos. E o Rodrigo, como você mostrou aí, nunca foi titular. Abel e amigos, é o seguinte, a história é a mesma. Vai falar pro Daniel que não dá para ele jogar de lateral? Olha, desculpa, mas a Suíça vai atacar aqui, não é para você? Não sei. Me parece um pouco de incoerência. Não trouxe 5 zagueiros, trouxe 2 laterais. Pois é, vai jogar contra Camarões, tal, não sei o quê. Aí de repente tem um cara lá que corre mais do que o suíço, complica mais a vida dele. Mas vou te falar, uma opção treinada ontem, o Zinho achou muito faceirinho, foi Militão e Rodrigo. Porque pra mim, Abel, o Rodrigo não veio como atacante. Na minha cabeça, ele veio como meio-campista, substituto direto do Neymar. Ele é o substituto do Neymar. Para jogar do lado direito, tem o Antony e tem o Rafinha. Do lado esquerdo tem o Martinelli e tem o Vinícius Júnior. Para jogar no lugar do Neymar, quem? O Rodrigo. Que no Real joga na direita, joga no meio, joga na esquerda. Então, para mim, na minha cabeça, naquela lista, o Tite coloca o Rodrigo, que seria o Felipe Coutinho, alguém ali. Não tem. Substituto do Neymar. Então, poderemos ter Militão entrando e Rodrigo. Aí não passa pela história do Fred. Porque eu sei que você acha assim, para pôr o Daniel, aí mudaria o meio-campo. Protegeria mais com o Fred e adiantaria o Paquetá. Mas há uma possibilidade de ser já Militão e já Rodrigo lá e deixa o Paquetá onde está. Te agrada essa opção? Se for para começar com o Rodrigo, Sim, de meia atacante, assim, aí é uma opinião minha, não sei se é o que o Tite vai fazer. Eu olhando para o nosso time, para nossa seleção, vou colocar um jogador com a característica mais próxima do Neymar, é o Rodrigo. Isso. Meia atacante. Isso. Que eu também não vejo o Neymar como meia organizador. Sim. Como é o Paquetá, como é o próprio Everton Ribeiro, que está aqui, que seria uma opção. Então, para colocar o Rodrigo, eu colocaria o Militão, que ele é mais defensor. Lateral defesa, lateral zagueiro. Isso. Aí a gente ficaria bem arrumado, bem organizado, com a estatura muito boa para o jogo aéreo também. Isso. Contra a Suíça, né? Porque o Militão joga de zagueiro no Real Madrid. Agora, se eu começo com o Daniel Alves, aí eu coloco o Fred. Porque o Fred fica mais como segundo, e aí eu tenho o Paquetá que também recompõe, fica um meio campo forte. O Paquetá participa da bola parada ofensivamente e defensiva, porque ele tem uma boa estatura também. Então, assim, eu acho que fica mais equilibrado, que é a palavra que o Tite usa toda hora. Aí agora, eu acho que ele vai escolher dessas opções, né? Eu não acredito que ele vai colocar Daniel e Rodrigo. Não, o que treinou mais tempo, eu não sei que o Abel, professor Fernando Breler pensa, mais tempo foi Militão e Rodrigo. Isso. Agrada a vocês?
Fernando tem uma colocação, uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Zinho e para o Mauro. O que vocês acham de uma possibilidade da entrada do Bruno Guimarães, para jogar ali alinhado com o Casemiro e avançando o Paquetá? Porque ele vai enfrentar uma Suíça que vai jogar fechado. O Bruno Guimarães, além de marcar bem, tem muita qualidade no passe. E tá numa fase exuberante. Tá numa fase absurda. Isso é cogitado? Existe essa possibilidade ou a gente vai de Fred ou Rodrigo mesmo? O que vocês acham sobre essa possibilidade? Olha só, Fernando, eu imaginei e ainda acho que dá tempo de, ao longo da Copa, o Bruno assumir um lugar ali. A gente não tem assistido aos treinos, não sei se ele está arrebentando nos treinos como ele está arrebentando na Premier League. Achei até que para esse segundo jogo já poderia, quem sabe, o Bruno entrar. Mas com esta mudança na lateral, com essa mudança do Neymar, eu acho que agora para esse jogo não. O que você falou é perfeito, ótimo, tá um time bem ofensivo e tal. Casemiro e Bruno. Eu achava e acho ainda que se der tempo, se der oportunidade e tal, ele ainda pode arrumar um lugarzinho ali. Vai ser o nosso Kleberson, esse Bruno Guimarães. Mas acho que para esse jogo, com a saída do Neymar, não vai dar tempo, assim, do Tite querer mudar já essa Me estratégia. Não, me agrada. Claro. Fernando, me agrada e muito. Eu até jogaria com ele. Eu gosto demais, acho que ele vive um grande momento. E as informações é que na Itália, lá em Turim, ele arrebentou nos treinos. Mas não, eu acho que ele corre bem por fora para entrar nesse jogo como titular. Nesse jogo. Eu acho que fica essa opção. Fred com Paquetá mais à frente ou Rodrigo normalmente. E ali aquelas opções que eu dei, né? Que aí foi mais uma opinião minha, mas parece que pelo treino de ontem tá um pouquinho mais pro Militão. Então, nos treinos em Turim, eu e o Zinho não estivemos lá, mas pelas informações de João Castelo Branco, do Pedro Ivo, todos os treinos o Paquetá jogou segundo volante. Então, assim, deu certo, o Tite avaliou o que ele entregava na parte defensiva, ofensivamente já conhecia, gostou, começou a Copa com ele nessa função. Acho que ele não tira mais o Paquetá dali, por isso que estou imaginando agora, saiu o Neymar, põe o Rodrigo lá. Não vou adiantar o Paquetá, mudar ele de função, porque treinou o tempo todo. Não é onde ele mais jogou pela seleção, evidentemente, na seleção ele sempre jogou muito mais adiantado. Mas nesse caminho para o Catar, o Tite treinou muito o Paquetá ali. Então eu acho que está passando na cabeça dele assim, nem botar o Fred, cara. Olha, deu muito certo Casemiro e Paquetá. Ele foi bem no jogo. Sim. Ele foi bem no primeiro jogo, Paquetá. E aí ele mudar só a peça lá da frente. Sai Neymar, entra Rodrigo. Aí tem a história da lateral direita, entre Militão e Daniel. Vamos ver o que ele decide. Repito, maior parte do tempo, o treino aconteceu com Militão e Rodrigo. Porque eu acho que o Tite está muito feliz ali na do Paquetá, segundo volante. O que dificulta a entrada, inclusive, do Bruno Guimarães. Sim. Porque se ele, nessa opção, opta por isso, né, de manter o Paquetá ali, mesmo com a ausência do Neymar, ele fica como uma terceira opção, né? Porque no jogo entrou o Fred. Exatamente. Exatamente. É isso, companheiros. Amigos, Mauro Presidente, Mauro Naves e Zinho Tetra abençoado. Bom trabalho aí em Doha, no Catar. Essa dupla aí de peso, hein? Não, de responsa. Galera, Tite, como sempre, fazendo suspense aí, mas provavelmente quem deve jogar, muitos estão dizendo que vai ser o Militão, mas eu acho que o Militão não vai ser titular. Eu acredito ainda que vai ser o Daniel Alves, porque se ele não colocar o Daniel Alves, vai pegar muito mal. Na primeira coletiva vão perguntar, por que o Daniel Alves não jogou? Ele não estava bem fisicamente? E não foi contratado porque não foi chamado ou convocado porque ele está muito bem fisicamente, mentalmente, tudo com mente ele tá bem. Então por que ele não vai jogar? Tem que ter um motivo. Aí o Tite agora, aí quero ver o Tite na entrevista falar, ele não vai jogar porque tá mal fisicamente. Então você chamou um cara pra Copa do Mundo que não tá bem fisicamente? Como assim? Não entendi. Se for pra chamar jogador aposentado, chama Ronaldinho Gaúcho. Ué, é o critério, né? Porque se ele colocar o Militão, claro, pra mim a melhor opção é o Militão. É a melhor opção. Mas pelo critério ele vai ter que botar o Daniel Alves. Ele levou. Se ele não colocar o Daniel Alves,
Ele vai se queimar. Como que ele vai justificar Dani Alves não jogar, que é o lateral reserva de imediato? Vai ter que ter um motivo. Então ele vai ter que colocar o Daniel Alves, entendeu? Se ele não colocar, ele vai se queimar. A mídia vai em cima dele. Se o Brasil não ganhar, a mídia vai detonar o Tite depois da Copa do Mundo. Você pode apostar, a mídia vai detonar. Porque ele bateu lá, ó, peitou o Daniel Alves na seleção. Agora é a oportunidade dele jogar. Não tem essa que, não sei, não tem motivos. Que falou que o cara tá bem fisicamente, fizeram todos os testes, ele tá bem, então ele vai ter que jogar. Na minha opinião é isso, ele vai ter que botar o cara. Senão o Tite, eu acho que o Tite vai se queimar se ele não colocar o Daniel Alves para jogar. Mesmo eu achando que o Militão é a melhor opção para esse meio campo. Mesma coisa, ele deve colocar o Rodrigo. Né? Ele tem o Everton Ribeiro, mas não vai jogar Everton Ribeiro, Pedro. Só tá lá, só para, né, fizeram uma boa temporada, tem que estar na seleção. Mas jogar mesmo, eu não acredito que vão jogar. Você só percebeu que no último jogo fez 5 substituições, nenhum deles entraram. Entendeu? Não vai jogar. Tá bem nítido. Entendeu? O Pedro, ele é o último da fila. Último. Ele é o último da... Muita gente, não, o Pedro vai jogar na seleção, não sei o quê. Não vai, não vai. Eu sempre falei, ele vai ser terceira opção. Temos o Richarlison, Gabriel Jesus e depois vem o Pedro. O Pedro tá nessa terceira, né? É opção para jogar. Entendeu? Primeiro, se der qualquer coisa, ele vai colocar quem? Gabriel Jesus. Se não der o Gabriel Jesus, ele vai lá e coloca o Pedro. Então isso vai ser quase que impossível o Pedro jogar algum jogo. A não ser que o último jogo da fase de grupos, essa seleção estiver já classificada, o Tite queira fazer alguma coisa lá, aí sim. Mas tirando isso, não joga. Entendeu? Coloca nos comentários aí o que vocês acham aí. O Daniel Alves deve jogar e quem deve atuar no lugar do Neymar contra a seleção da Suíça. Na minha opinião, vai ser Rodrigo e Daniel Alves. Mesmo eu achando que o Militão é a melhor opção, porque está muito melhor fisicamente. O Daniel Alves não vai aguentar. Não vai aguentar, vai jogar o primeiro tempo, já vai abrir o bico. Né? E provavelmente o jogador que está 2 meses sem jogar é muito mais fácil dele errar. O cara não vai estar com ritmo de jogo. Né? Bora aguardar, vamos aguardar para a gente saber qual vai ser a do Tite. O Tite está dando entrevista coletiva, mas a entrevista coletiva deles todo mundo sabe como é que é, né? É quase uma palestra, entendeu? Fala, fala, fala e não fala, entendeu? E não vai passar escalação porque ele não fala, entendeu? Pelo menos da Copa do Mundo ele não gosta de falar, não tá errado, não tá errado, entendeu? Somente amanhã eu acredito que saberemos aí os jogadores que irão substituir Danilo e Neymar. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.